Esse é o Boletim Estação Notícia e o assunto agora é que o STF formou maioria para tornar réu Eduardo Bolsonaro por coação. Ele é questionado por sua atuação nos Estados Unidos denunciando violações dos direitos humanos. Se você gosta desse conteúdo, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Para você entender melhor o que viria a acontecer, daqui eu estou mostrando para você em ordem cronológica, matéria do Metrópolis, dá uma olhadinha. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal começa a julgar nesta sexta-feira a denúncia contra o deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro. Os ministros da turma analisam em plenário virtual, até o dia 25 de novembro, se Eduardo vira réu pelo crime de coação. Ele foi denunciado pelo Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, por coação em razão na atuação lá nos Estados Unidos. Na pressão ali, por exemplo, em relação à Suprema Corte Brasileira. Eduardo é defendido pela Defensoria Pública da União, que pediu a rejeição da denúncia por argumentar que o correto seria a intimação de Eduardo por carta rogatória, uma vez que o STF sabe onde o parlamentar está. Nessa fase de julgamento, a primeira turma decidirá se abre ação penal contra Eduardo, ou seja, se a denúncia da PGR tem indícios suficientes que demandem a ação penal. Se os ministros entenderem que sim, Eduardo vira réu. Se isso ocorrer, a ação penal conta com instrução processual, na qual a acusação e defesa terão a oportunidade de apresentar provas e ouvir testemunhas, ou seja, acontecer julgamento. Os atuais membros da primeira turma são Flávio Dino, que é o presidente, Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin e Carmen Lúcia. O Luiz Fux pediu a transferência para a segunda turma após o julgamento da trama golpista ali do Núcleo 1 e do Núcleo 4, em setembro desse ano. Lembrando, né, que a primeira turma hoje conta com 4 ministros, né, mas são o suficiente para estragar muita coisa. Matéria do Metrópolis, da coluna do Paulo Capelli. Eduardo Bolsonaro reage a voto de Moraes. Caça às bruxas continua. Em conversa com a coluna, o deputado Eduardo Bolsonaro rompeu o silêncio e citou Donald Trump após Moraes votar para torná-lo réu por coação. Aí o próprio Eduardo Bolsonaro falando, depois eu comento. Moraes vota para aceitar a representação da PGR contra Eduardo Bolsonaro pelo crime de coação. Primeiro, se eu estiver cometendo algum crime aqui nos Estados Unidos, Moraes está acusando os Estados Unidos de proteger um criminoso. Segundo, por que ele não usa os canais oficiais, me manda a carta rogatória? Porque ele está com medo de levar um sermão, de novo, do DOJ, que é quem recebe esse tipo de expediente aqui nos Estados Unidos. E entrando no mérito da coisa, é impossível cometer o crime de coação, porque ele está dizendo que a Magnitsky, Tarifa e outras ações da administração Trump, né, são porque eu comandei eles para tentar livrar meu pai da cadeia, o que é um absurdo, né? Eu nunca trabalhei pela absolvição do meu pai, eu trabalho pela anistia ser votada por um Congresso livre das ameaças de Alexandre de Moraes. Então, como o crime de coação exige um meio ilícito, e a Magnitsky não é um meio ilícito, é um meio legal aqui dos Estados Unidos, e um instrumento que esteja à minha disposição, e a Magnitsky eu não assino, né? Nem Tarifa eu assino, quem assina isso é o Trump e o secretariado dele. Então, notoriamente, esses são crimes que não competem a mim. Eu jamais poderia estar sendo acusado por isso. Então, o que está acontecendo de verdade? Moraes está usando a política dentro do tribunal para limar a possibilidade que a direita tenha uma maioria no Senado ano que vem. Além de mim, Gustavo Gaia e vários outros deputados honestos, de passado limpo, estão sofrendo a mesma coisa, ainda que exista a imunidade parlamentar dentro da nossa Constituição. E no mais eu posso garantir, daqui nós não vamos parar, não vamos precipitar e não vamos retroceder. Nós venceremos. Até aqui estava 1-0, só tinha o voto do Alexandre de Moraes. Enquanto o Eduardo Bolsonaro gravava esse vídeo, o Flávio Dino também votou favorável ao relator. E aqui eu quero te mostrar que até o PP, que é de esquerda e do Metrópolis, falando que é um absurdo o que estão fazendo com o Eduardo Bolsonaro. Dá uma olhadinha. Quem deu
o tarifaço, né, ao Brasil não foi o Eduardo Bolsonaro, foi o governo dos Estados Unidos, né? Ou seja, tem uma ligação distante, né? E, no meu modo de ver, Nery e Camila, um ponto importante, política se resolve com política. O Brasil tem todo um aparato estatal por meio do Itamaraty que poderia ter ido antes, né, aos Estados Unidos, tentar, por meio de política, abafar essa denúncia do Eduardo Bolsonaro. Não fez, no meu modo de ver, porque não levou a sério o que o Eduardo Bolsonaro poderia fazer. Aí tem o segundo ponto que eu acho definitivo, né? Será que o Eduardo Bolsonaro tem uma força tão grande assim para convencer um país tão grande, mais poderoso do mundo, a dar sanção no Brasil, né? Meu modo de ver, claro que não. Então estão valorizando e muito a posição do Eduardo Bolsonaro nesse assunto. Então, meu modo de ver, Nery e Camila, é um absurdo o Alexandre de Moraes julgar esse caso, como ele mesmo, na decisão, falou que foi atingido pela lei Magnitsky, e eu creio que essa denúncia contra o Eduardo Bolsonaro não deveria prosseguir. O que o Eduardo Bolsonaro vem fazendo lá nos Estados Unidos, muitos outros já fizeram também, muitos de esquerda. Quando o Lula estava preso, vários deputados, senadores da esquerda estiveram em outros países para denunciar possíveis abusos. O que o Eduardo vem fazendo lá nos Estados Unidos é a mesma coisa, só que deu certo, né? E a coisa veio em forma de Magnitsky. Aí formaram a maioria. Band News, urgente. Primeira turma do STF formou maioria para receber denúncia contra Eduardo Bolsonaro, que é um absurdo, na verdade, isso daí é para tirar a direita do caminho, né? E eu quero te mostrar agora os boquinhas de aluguel da CNN Brasil, assim que a maioria se formou no STF. Dá uma olhadinha. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal acaba de formar maioria para tornar o deputado federal Eduardo Bolsonaro réu por coação na atuação nos Estados Unidos. Então, o terceiro voto acaba de ser depositado no plenário virtual do sistema do Supremo Tribunal Federal. O terceiro voto é de Cristiano Zanin, ministro do Supremo. Quem Nenhuma já novidade. votou, então, para que o Supremo aceite a denúncia apresentada pela PGR? Quem já votou favoravelmente a esse pedido da PGR para tornar Eduardo Bolsonaro réu? Alexandre de Moraes, que é o relator do caso, foi seguido, então, pelo ministro Flávio Dino. E agora, o voto que acaba de entrar no sistema é o voto de Cristiano Zanin, que forma, então, a maioria na primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Quem ainda falta votar? A ministra Carmen Lúcia, que ainda não depositou o seu voto. Isso significa, formando maioria, significa que ele já vai se tornar réu? Não, porque esse prazo vai até o dia 25 de novembro. Então tem aí praticamente 9 dias para que Eduardo Bolsonaro ainda fique em aberto esse prazo, para que os ministros possam eventualmente mudar o seu voto, fazer algum ajuste. Mas o fato é, já tem maioria, a tendência, como trouxe Luísa Martins, é que essa votação seja unânime, então, para acolher essa denúncia apresentada por Paulo Gonet, Procurador-Geral da República. Sempre o Gonet, né? O que eles querem, na verdade, é tirar os nomes fortes da direita. Portanto, Eduardo Bolsonaro, um dos deputados mais votados do país, estaria com um alvo nas costas, né? Além do sobrenome Bolsonaro. Aí o Marcília, grande professor André Marcília, falando sobre isso, depois eu comento. Então, o STF, a primeira turma, formou maioria. E provavelmente aqui a expectativa é de que, inclusive, essa maioria seja unanimidade, não é?
forma maioria para tornar Eduardo Bolsonaro réu no processo em que ele está sendo acusado de coação. Segundo a PGR, entre aspas, porque segundo Moraes, é óbvio, né? A PGR e o Moraes, eles são duas faces da mesma moeda. O congressista, né, o Eduardo Bolsonaro, buscou apoio nos Estados Unidos para contestar o processo que levou à condenação do pai por golpe. Isso é um completo absurdo, completo absurdo. Primeiro que não existe coação nenhuma em você denunciar a uma corte estrangeira ou a um país estrangeiro uma violação ocorrida num processo aqui. Todo advogado faz isso. Diversos jornalistas fazem isso. Eu mesmo fiz isso quando veio aqui a OEA, quando veio o Pedro Vaca aqui, denunciei os abusos ocorridos nas violações de direitos humanos e a liberdade de expressão ocorridas aqui no Brasil. Então eu não posso fazer isso? Então para que existem OEA, ONU? Não devia existir. Se é crime denunciar alguma coisa, esses órgãos que recebem denúncias são criminosos. É uma loucura completa. É óbvio que é lícito você denunciar. Aí alguém dirá, não, é que ele denunciou com um processo do pai em curso. Ainda estava em curso o processo do pai. Ora, mas então ele tem que esperar o pai sofrer todas as violações, torturas, etc, para depois denunciar? Você precisa esperar a pessoa morrer na cadeia para depois denunciar que é uma violação? É óbvio que não. Você pode e deve denunciar na hora que você percebe que existe a violação. Ah, mas o problema aqui é que a denúncia foi em relação ao pai dele. Bom, então você pode denunciar o vizinho, mas acontece com a tua mulher, você não pode. Você pode denunciar a violação ao pai dos outros, mas quando acontece com o teu pai, você não pode. Veja, é completamente lícito você denunciar violações a quem quer que seja. O violador é que está errado. A gente inverte tudo nesse país. O denunciante da violação se torna o criminoso. E a violação se torna ignorada. É que nem aconteceu com o talha-ferro. Quer dizer, a denúncia é ignorada e o denunciado processa, investiga e julga e condena o denunciante. É a mesma coisa aqui. O denunciante, que é o Eduardo Bolsonaro, denuncia o Moraes e o Moraes condena aquele que está denunciando e ignora a denúncia. Ora, é óbvio que é lícito você denunciar violações a direitos humanos a países e a organismos estrangeiros. É óbvio que é lícito você fazer isso no curso do processo. É óbvio que isso não é coação coisa nenhuma. E é óbvio que não importa se é teu pai ou não. Você não tem que fechar os olhos se é teu pai. Só faltava essa. Eu posso denunciar os outros, mas não. Como é meu pai, deixa ele morrer. Quer dizer, é um absurdo completo. Completo. Mas é de revoltar mesmo. A gente fica revoltado com isso. Bom, e no Brasil tudo se inverte. Como o mapa-mundi do IBGE, tudo se inverte no Brasil. Então, o Eduardo Bolsonaro tem não apenas o direito de denunciar, como tem o dever, porque ele ainda é parlamentar. E um parlamentar fala em nome da sociedade. Se a sociedade está enxergando que existe uma violação a direitos humanos ocorrida dentro do país, é dever do parlamentar denunciar. E ele tem imunidade parlamentar para isso, prevista no artigo 53 da Constituição. E tem de zelar pelas prerrogativas da sua função, como está no artigo 49, inciso 11 da Constituição, ao denunciar. Os próprios petistas e pessoalistas o fizeram quando o Jair Bolsonaro era presidente, foram denunciar o Bolsonaro lá fora, por negacionismo na época da pandemia. Então, assim, o Brasil realmente, tranquem a chave e joguem fora. O STF forma a maioria porque essa primeira turma, é a turminha que abriu mão de ser juiz. A primeira turma é a turminha que abriu mão de ser juiz. São políticos vestidos de toga. É disso que se trata. Levantamento recente do Globo, hein, diz que 95% das decisões do Moraes são referendadas pela primeira turma. Ou seja, o que disse o Moraes ali é lei. Né? É isso. Moraes influencia na PGR, Moraes determina o julgamento da primeira turma e o que a primeira turma diz, tá dito, é lei. Então, o Brasil é o Moraes. A lei é o Moraes e não pode fazer nada que ele não goste. O resto, que está escrito na Constituição, não importa. É isso. Que situação vive o Brasil, né? Cada dia que passa, mais um absurdo com o nome de democracia. E em nome dessa democracia, eles destroem a democracia brasileira.